Boa tarde a todos. Com a graça de Deus, iniciemos a 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra no ano de 2020. Convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Carlos Magno Paredes Chervonca. Presente. Vereadora Elsa Aparecida Barbosa Romoda. Presente. Vereador Giliade Gabriel Oste. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Lígia Lumitz Kamotsuga, presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira de la Costa. Presente. Vereador Oswaldina da Silveira. Vereador Santos Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de maio de 2020. Não havendo manifestações, declaro a mesma aprovada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Mensagem número 12/2020. Excelentíssimo senhor João Batista Ilhéus. Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal e vimos, por meio desta, encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Casa de Leis o projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar a LOA 2020, Lei Municipal 2118, de 11 de dezembro de 2019, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, Lei Municipal 2035, de 27 de dezembro de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2101, de 4 de julho de 2019, e alterado pela Lei Municipal 2119, de 11 de dezembro de 2019, para a criação de dotação por excesso de arrecadação para suprir as despesas no valor de R$ 2.623.035,75. Justificamos conforme o repasse. Aí a cópia dos repasses estarão à disposição dos senhores vereadores, né? Respeitosamente, Iraldo Trento, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento e Fiscalização e Educação, Saúde e Assistência, para parecer no prazo legal. Ofício número 174/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal e vimos por meio deste, em atenção ao ofício em epígrafe, referente ao requerimento 10/2020, autoria da nobre vereadora senhora Marlene Rosa de Oliveira da Costa, em que requer informações e esclarecimentos sobre entrega de veículos e computadores. Nesse sentido, segue em anexo cópia do despacho administrativo lavrado pela coordenadora de gestão de convênio, senhora Érica Mouro da Costa Silva, e pelo ouvidor municipal, o senhor Flávio Augusto de Queiroz Farolo, datado em 15 de maio de 2020, em resposta ao ofício em comento. Segue igualmente em anexo os termos de convênio 32/2018, CEDU, número 33/2018, CEDU, e o relatório de bens básicos. Segundo o que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição no que se fizer necessário, reiterando-lhe expressões de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Iraldo Trento, prefeito municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores. Assunto: justificativas referente ao projeto de lei 15/2020. Ilustríssimos senhores, pelo presente o Conselho de Administração do Hospital Assiste, na pessoa de sua presidente Marli Gonçalves de Mota Quirrara, brasileira casada, empresária rural, residente domiciliado nessa cidade de Guaíra, Paraná, comparece à presença de vossas excelências para promover justificativas quanto à necessidade de aprovação em caráter de urgência desses repasses. Ainda que ano eleitoral, pois, por primeiro,
há que se lembrar que o hospital assiste ao único essencial para o combate à pandemia de coronavírus, tendo destinado 10 leitos para recebimento de pacientes que forem ou vierem a ser atingidos por tal enfermidade. Ademais, há que ser ressaltado que a atual gestão entrante deparou com um quadro caótico financeiro em relação à entidade e que, sem esses recursos oportunos, entrará em colapso total já no primeiro mês de sua gestão. Assim, somente por isso, o hospital em situação em total inviabilidade econômica, considerando a situação de calamidade pública e emergência nacional em saúde, diante da pandemia já citada pelo vírus Covid-19, com os citados recursos também terá garantia de incremento temporário dos atendimentos de média e alta complexidade, dos custeios de serviços médicos hospitalares necessários para esse enfrentamento e a manutenção quali e quantitativa dos serviços de retaguarda que o município, que o hospital pode oferecer, agravados ainda mais pela ausência de diminuição da demanda de serviços e de cirurgias eletivas, o que trará acréscimo de problemas adicionais para a atual gestão para conseguir manter os serviços médicos que são oferecidos pela Casa Hospitalar, que almeja em nova contratualização nos modelos que atualmente esses estão vigentes com a CESA e SMS. Limitado ao exposto, reitero protestos de estima elevada e distinta consideração. Respeitosamente, Marli Gonçalves de Mota Guihara, presidente do Conselho de Administração. Encaminho o referido ofício às comissões de Constituição, Finanças, Educação e Saúde, que estão analisando o projeto de lei número 015 de 2020. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Paraná, Divisão de Defesa Agropecuarista e Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Ofício número 195/2020. Ofício: Regulamentação de bebidas, competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Exigência de registro de estabelecimento e produto no mapa para produção e comercialização de bebidas. Cláudia Hirt dos Santos, auditora fiscal federal agropecuária e chefe da Cipov Paraná. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fundação Nacional do Índio, Coordenação Técnica Local em Guaíra. Ofício número 78/2020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta do ofício número 31/2020, referência: caso responda esse ofício, indicar expressante o processo número 08761-000-031/2020, dígito 12. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, em resposta ao ofício número 31/2020, informa a Vossa Excelência que essa coordenação técnica local comunicou às lideranças da aldeia Tecorraporã, na Vila Alta, senhor Cipriano Martins e Carlos Peralta, acerca do conteúdo do aludido ofício, conscientizando os mesmos sobre possíveis responsabilizações futuras caso não houver cuidado com o tratamento do lixo e das queimadas, sugerindo que a comunidade faça reunião para a ciência a cada morador do conteúdo do vosso ofício, colhendo também os cientes dos representantes da comunidade do documento anexo. Atenciosamente, Giovanni Diego Nierdelli, chefe da CTL em Guaíra, Paraná. Fica à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, ofício 22/2020. Venho por meio deste informar o depósito efetuado pela municipalidade conforme segue. Repasse mês 5/2020, R$ 397.074,60. Total a ser depositado, R$ 397.074,60. Sem mais para o momento, Antônio Carlos Alves, secretário municipal da Fazenda. Fica à disposição dos senhores vereadores. Edital número 2/2020, convocação para audiência pública, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Educação, Saúde e Assistência. Os presidentes das comissões permanentes de Fiscalização, Orçamento e Finanças, Educação, Saúde e Assistência, usando de suas atribuições regimentais, resolvem convocar a população para assistir à audiência pública que será transmitida na homepage da Câmara Municipal
e pelo Facebook no dia 28 de maio de 2020, a partir das 10 horas, o plenário da Câmara Municipal de Guaíra, localizado na Praça João 23, número 200, Centro, quando será feita a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal concernentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020, em atendimento às disposições da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a apresentação das despesas do Poder Legislativo durante o primeiro quadrimestre. Na sequência, será feita a prestação de contas e serviços da Secretaria Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Com medida de prevenção ao contágio e enfrentamento do Covid-19, não será permitida a presença de público no recinto, podendo ser feito o acompanhamento pelos canais acima citados, site da Câmara Municipal e Facebook. Registre-se e publique-se. Edifício da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 18 de maio de 2020, vereador Carlos Magnus Paredes Chervonka, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e Giliade Gabriel Oste, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Fica à disposição, senhores vereadores. Requerimento número 12/2020. Os vereadores que o presidente subscreve, usando suas atribuições legais e na forma regimental, requerem, após ouvir o plenário e aprovado o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando para que encaminhe essa Casa de Leis no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações. A. Quando os médicos contratados pelo Consamu realizam plantão na UPA do nosso município? B. Qual o valor do subsídio desses médicos e qual carga horária a que se refere? C. O número de médicos que compõem o quadro de funcionamento da UPA é suficiente para o bom andamento do atendimento? D. Quantos plantões extras são realizados e quantos médicos ainda precisam ser contratados para preencher a escala? Câmara Municipal de Guaíra, 19 de maio de 2020. Vereadora autora Marlene Rosa de Oliveira Della Costa, vereadores coautores Zélia Aparecida Barbosa Romada e Osaldino da Silveira. Justificativa. Diante dessa pandemia, estamos vendo um desdobramento do trabalho dos médicos e enfermeiros do país inteiro, especificamente em nosso município, e vemos também a grande dificuldade do ingresso de médicos de concursos públicos devido ao salário que é oferecido inicialmente, principalmente em nosso município, que está localizado numa fronteira. Não é diferente para a contratação de médicos plantonistas que exercem o seu trabalho na UPA, uma vez que a demanda em nosso município é muito maior por se tratar de fronteira. E o subsídio, muitas vezes inferior a vários municípios vizinhos, que têm uma demanda bem menor, acaba sendo uma grande problemática, gerando uma concorrência não diretamente pelo salário, mas pela demanda mesmo. Por isso, na maioria das vezes, perdemos esses profissionais para outras cidades da região e por isso vemos tantos médicos da nossa UPA ficarem pouco tempo em nosso município. Por isso, vem requerer ao Executivo Municipal um estudo para que possamos valorizar e incentivar os médicos e enfermeiros que trabalham exclusivamente na UPA de nosso município, oferecendo um adicional de fronteira para que assim possamos ter mais profissionais de saúde suficientes à demanda da nossa cidade. Colocamos em discussão o requerimento 012 de 2020. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz aqui diante do apoio dos colegas, porque a gente está vendo uma grande demanda de médicos que estão vindo para a nossa cidade, mas não permanecem, né? Eles fazem aí um rotativo devido não ter assim, um atrativo. O salário tem municípios da nossa região, a grande maioria, paga mais. Eu me refiro aos médicos de plantão, né, da UPA. Então, e o trabalho aqui, a gente vê que é uma demanda maior, por sermos fronteira, né, tem gente do Mato Grosso que vem, que passa. Então, estudando e conversando com vários profissionais, né, da saúde, a gente vê uma necessidade, principalmente diante desta pandemia, que desdobraram ainda mais os seus trabalhos, do Executivo estar fazendo um estudo para
ter um adicional, para ter um atrativo, né? Por exemplo, como um adicional de fronteira, né? Por nós sermos fronteira, isso seria viável. Até conversei com algumas pessoas e a gente vê que em relação ao Consamu, a gente também poderia estar chamando, né, o Peixoto, que já esteve nessa casa uma vez e se demonstrou bastante acessível para isso. Então, há essa necessidade de nós estarmos valorizando os profissionais da saúde, porque senão nós vamos perder cada vez mais para municípios vizinhos. Nós temos médicos que são moradores aqui de Guaíra, os seus familiares são de Guaíra, inclusive trabalhadores da nossa prefeitura, e saíram do nosso município para trabalhar em outros por conta dos benefícios. Então, diante disso que a gente aí conversando, fez esse requerimento para que o Executivo possa estar fazendo esse estudo. Seria isso, muito obrigada. Coloco em votação o requerimento 012/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/2020. Os vereadores que presentes subscrevem, usando suas atribuições legais e na forma regimental, requerem, após ouvido o plenário e aprovado o envio do expediente ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando para que encaminhe a essa Casa de Leis no máximo de 15 dias, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações. A. Relação de todas as emendas parlamentares federais e estaduais aprovadas entre os anos de 2017 e 2020 até a presente data e que são destinadas para o município de Guaíra. B. Quais os deputados estaduais e federais, assim como secretarias estaduais que destinaram emendas para o município de Guaíra nesse período, informando dos respectivos valores. C. Quais as emendas do período citado que já foram aprovadas, liberadas e depositadas na Caixa do Executivo? D. Quais as emendas do período citado que já foram aprovadas, mas ainda não foram liberadas e depositadas no Caixa do Executivo? E. Informar o que foi destinado e executado com cada recurso advindo de emenda parlamentar liberada nesse período, descrevendo o tipo de equipamento, obra ou melhoria executada e qual a secretaria se destinou. Câmara Municipal de Guaíra, 21 de maio de 2020, vereadora autora Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa e vereadores coautores Elza Aparecida Barbosa Romoda, Oswaldino da Silveira e Agnaldo da Silva Tadeu. Justificativa. Essas informações são necessárias para que possamos acompanhar de que forma o município está investindo os recursos advindos de emendas parlamentares, bem como para saber quais as emendas que foram liberadas e qual a sua destinação, assim como aquelas que ainda estão por vir. Colocamos em discussão o requerimento 013/2020. Como autora do projeto, né, desse requerimento, só para também especificar, nós não temos essas informações e é por isso que a gente fez essa solicitação, né, diferente de alguns vereadores que já falaram que tem essas informações, né, por ser base do governo. Nós aqui não temos e nós gostaríamos de saber, porque muitos são as divulgações, muitos são os marketing feitos de recursos que são adquiridos, né, pelos deputados estaduais, federais, secretarias estaduais também e ministérios. A gente vê também que nós não temos conhecimento aonde está sendo executado e principalmente quais são os que vieram e não vieram ainda para os cofres da prefeitura, porque vários foram já assinados, autorizados, e a gente não viu ainda acontecer. Então, por esta razão, é que nós estamos perguntando, né, através deste requerimento, bem como para não ficar nenhuma forma de transparência, né, de não ficar sem ter transparência em relação aos recursos, principalmente dos vereadores que conseguem esses recursos e trazem para o município. Eu acho que nada mais justo do que a gente saber
para onde está sendo direcionado e o que tem ainda para cair no município. Seria isso, muito obrigada aos colegas também. Vossa Excelência, se me permite, sei que não é discussão sobre este requerimento, mas é sobre os requerimentos da Casa. Hoje eu pedi para a nossa secretária fazer o levantamento dos requerimentos que protocolei e tem visto que o Poder Executivo não está cumprindo com as suas obrigações com esta Casa. Gostaria que a Vossa Excelência registrasse e constasse em ata esse pedido para que a Câmara Municipal encaminhe um ofício cobrando resposta dos requerimentos feitos, principalmente por mim. Tá? Estou aguardando, que eu tenho que passar algumas informações e necessito de informações para cumprir com o meu trabalho aqui nessa casa. Muito obrigado. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado nesta sessão extraordinária, eu agradeço a presença de todos e declaro a mesma encerrada.